O que acontece quando a mesquinhez e o preconceito se disfarçam de ordem comunitária? Mei Lin esperava encontrar paz e um novo começo em seu novo lar, mas o que encontrou foi um pequeno reino de tirania, governado por aqueles que temiam o que não entendiam. Ela era o novo alvo, a peça que não se encaixava no que eles consideravam o lugar dela. Mas Mei Lin, com sua pele escura e cabelo anelado, trazia consigo uma resiliência forjada em dificuldades, uma quietude que eles confundiam com fraqueza. As mesas estavam prestes a virar, não com uma demonstração de poder secreto, mas com a força silenciosa da verdade e da dignidade. Mei Lin parou em frente ao portão do complexo residencial, o Shak, na periferia de uma cidade de médio porte. O motorista do táxi descarregou a última mala ao lado dela. Era um lugar modesto, com prédios de apartamentos de tijolos cinzas e varandas alinhadas, pontuado por algumas árvores jovens e um pequeno pátio central com bancos de pedra e um canteiro de flores um pouco descuidado. Não era o luxo que ela via nos anúncios da cidade grande, mas parecia seguro. Um lugar tranquilo para recomeçar. Ela agradeceu ao motorista, pegou suas malas e atravessou o portão. O ar da tarde estava morno, com o cheiro de poeira e comida sendo preparada. Enquanto caminhava em direção ao prédio que lhe foi indicado, sentiu olhares. Não olhares curiosos e amigáveis de boas-vindas, mas olhares que pairavam, avaliando, julgando. Ela estava acostumada. Sua pele escura, herança de um lado de sua família que muitos na China ainda viam com estranheza ou desconfiança, sempre a destacou. Ela tentou ignorar, focando na sensação de ter um lugar próprio. Encontrou o prédio. O elevador, um pouco barulhento e lento, e finalmente o apartamento no 5º andar. A chave girou na fechadura com um clique satisfatório. O apartamento era pequeno, mas limpo e iluminado. Um espaço em branco, pronto para ser preenchido com sua vida. Ela deixou as malas no chão, sentindo um peso sair de seus ombros. A esperança floresceu em seu peito. Aqui talvez ela pudesse simplesmente ser Mei Lin. No dia seguinte começou a desembalar. Pendurou algumas roupas no armário, organizou a pequena cozinha. Queria adicionar um toque de cor à varanda. Um pequeno vaso de flores que comprou no caminho. Era uma begônia vibrante, suas folhas verdes escuras e flores vermelhas. Ela colocou o vaso cuidadosamente no parapeito da varanda, sorrindo para a pequena explosão de vida contra o cinza. Mal tinha terminado de regar a planta quando ouviu uma batida na porta. Não era uma batida amigável, mas firme, quase exigente. Mei Lin franziu a testa. Quem poderia ser? Ela abriu a porta, encontrando uma mulher mais velha, com o cabelo preso em um coque apertado e uma expressão de desaprovação no rosto. Ao lado dela, um homem idoso, o Sr. Wei, bem vestido, com uma camisa de colarinho e calças sociais, observava com um olhar que a fez sentir como se estivesse sob um microscópio. — Você é a nova moradora do Team 2? Perguntou a mulher, sua voz aguda e sem calor. — Sim, sou Mei Lin, respondeu ela, tentando soar amigável. — Eu sou Li Hua, do Comitê de Moradores, disse a mulher, sem apresentar o Sr. Wei. E este é o Sr. Wei, o presidente do comitê. Mei Lin assentiu. Prazer em conhecê-los. O Sr. Wei não sorriu. Seus olhos percorreram Mei Lin, depois o interior do apartamento que ela acabara de abrir. Bem-vinda ao nosso chá, disse ele, sua voz calma, mas com uma autoridade implícita. Temos algumas regras para manter a ordem e a harmonia aqui. Sim, claro, disse Mei Lin. Eu li os avisos no mural perto do portão. A Sr. Li pigarreou. Estamos aqui sobre a planta na sua varanda. Mei Lin ficou confusa. A begônia? Há algum problema? O Sr. Wei deu um passo à frente. As regras do comitê estabelecem que plantas na varanda devem ser de espécies nativas e não podem obstruir a vista ou o fluxo de ar. Essa sua planta não parece adequada. Mei Lin piscou. Não adequada. É apenas uma begônia. É pequena. Não é sobre o tamanho, disse a Sr. Li. É sobre o tipo. E a cor. É muito chamativa. Destaca-se. Mei Lin sentiu um nó na garganta. Chamativa? Destaca-se? Era sobre a planta ou sobre ela? Eu sinto muito. Eu não sabia sobre regras de espécies. Posso mover ela para dentro se for um problema de obstrução, mas... As regras são para o bem de todos, interrompeu o Sr. Wei, seu tom ficando um pouco mais frio. Queremos manter um certo padrão visual. Sugiro que remova a planta até amanhã. Podemos fornecer uma lista de plantas aprovadas. Mei Lin sentiu a frustração crescer. Era absurdo uma planta, mas a maneira como eles a olhavam, a implicação de que ela não se encaixava era clara. Ela respirou fundo. Entendo, eu vou considerar isso. Não há considerar, disse a Sr. Li secamente.
As regras são claras. A harmonia depende da cooperação de todos, Mei Lin, acrescentou o Sr. Wei, seu olhar fixo no dela. Era uma ameaça velada, embrulhada em palavras polidas. Mei Lin assentiu lentamente, forçando um pequeno sorriso. Eu entendi. Obrigado por me informarem. Eles assentiram, ainda com expressões sérias, e se viraram para ir embora. Mei Lin fechou a porta, o som do clique parecendo mais alto do que antes. Ela encostou-se à porta, fechando os olhos. A esperança de um recomeço tranquilo já parecia frágil. Eles não queriam apenas que ela seguisse regras. Queriam que ela desaparecesse, que se tornasse invisível, que não destacasse. E isso, ela sabia, não era sobre begônias. Era sobre ela. Current Part Characters. 381. Total Characters. 391. Nos dias que se seguiram, o incidente da begônia foi apenas o começo. O Sr. Wei e a Sr. Li pareciam ter decidido que Mei Lin precisava ser educada sobre as regras comunitárias. E as regras pareciam mudar ou ser inventadas a cada dia. Primeiro foi o tapete de boas-vindas. Mei Lin colocou um pequeno tapete colorido na frente de sua porta. Algumas horas depois, encontrou um bilhete mal escrito, deixado pelo comitê de moradores, afirmando que tapetes devem ser de cor neutra e não podem ocupar mais de X centímetros do corredor. O tapete de Mei Lin, que era perfeitamente adequado e não obstruía nada, foi considerado uma violação. Depois foi o barulho. Mei Lin ouvia música suave enquanto cozinhava uma noite. Não era alto, mal audível fora de seu apartamento. No entanto, uma hora depois, o Sr. Wei bateu em sua porta, alegando que o morador reclamou de ruído excessivo. Ele usou um tom severo, como se ela estivesse dando uma festa barulhenta. Mei Lin pediu desculpas, confusa, e abaixou o volume para quase inaudível. As reclamações continuaram, cada uma mais absurda que a anterior. O lixo dela estava no corredor por muito tempo, 5 minutos enquanto ela buscava as chaves para sair. Ela recebeu um visitante não anunciado, um colega de trabalho que veio trazer um documento. A luz da varanda dela estava acesa. Depois do horário permitido, não havia horário permitido nas regras expostas. Mei Lin sentiu a frustração se transformar em uma raiva silenciosa. Ela tentou conversar com a Sr. Li, explicar, pedir clareza sobre as regras. A Sr. Li era evasiva, citando vagamente padrões comunitários e a necessidade de manter a harmonia para todos. Quando Mei Lin apontou que outros moradores tinham plantas coloridas, tapetes vibrantes e recebiam visitas sem problemas, a Sr. Li apenas encolheu os ombros e disse: cada caso é um caso. E o comitê decide o que é melhor. Era claro. Eles não estavam aplicando regras, estavam criando obstáculos, estavam usando a estrutura do comitê de moradores como uma ferramenta para assediá-la. A sutileza inicial deu lugar a uma persistência mesquinha que minava sua paz de espírito. Mei Lin começou a se sentir constantemente observada. Via Sr. Li cochichando com outros moradores no pátio e os olhares voltavam para ela. Sentia-se isolada, uma estranha sob escrutínio constante. Uma tarde, enquanto Mei Lin voltava para casa, viu o velho Wang sentado em um banco no pátio, observando as crianças brincarem. Ele era um homem idoso, com o rosto enrugado e um ar cansado. Mei Lin o cumprimentou com um aceno de cabeça. Para sua surpresa, ele acenou de volta, um pequeno sorriso no rosto. Encorajada, Mei Lin diminuiu o passo. Boa tarde, velho Wang, disse ela. Boa tarde, pequena Mei, respondeu ele, sua voz rouca, mas gentil. Mei Lin hesitou por um momento, depois decidiu arriscar. Velho Wang, eu tenho tido alguns problemas com o comitê de moradores, com o Sr. Wei e a Sra. Li. O sorriso dele desapareceu. Ele olhou para os lados, depois para Mei Lin, um olhar cauteloso em seus olhos. Ah, eles, murmurou ele. Eles parecem ter muitas regras, e parecem particularmente interessados no meu apartamento, disse Mei Lin, tentando manter a voz neutra. Velho Wang suspirou. Eles são assim, especialmente com os novos, especialmente com aqueles que são diferentes. Ele olhou para a pele de Mei Lin, depois desviou o olhar rapidamente, como se tivesse dito demais. Mei Lin sentiu um aperto no peito. Eles fizeram isso com outros também? Perguntou ela baixinho. Ele assentiu, olhando para o chão. Sim, um jovem artista que se mudou há alguns anos. Tinha quadros coloridos pendurados na varanda. Eles o fizeram tirar tudo. Disseram que perturbava a estética. Ele se mudou depois de 6 meses. Uma mãe solteira com 2 filhos barulhentos. Reclamavam do choro das crianças. Fizeram a vida dela miserável até ela ir embora. Ele balançou a cabeça. Não adianta lutar, pequena Mei. Eles são o comitê. Eles têm a palavra final. Mas
Eles podem simplesmente inventar regras e assediar as pessoas? Perguntou Mei Lin, indignada. Eles dizem que é para o bem da comunidade, para manter a ordem. Ninguém quer causar problemas. É mais fácil apenas ceder, disse velho Wang, sua voz cheia de resignação. Eu mesmo tive problemas. Queriam que eu cortasse minha pequena árvore de jujuba. Disseram que as folhas caíam no pátio. É uma árvore velha, me dá sombra. Eu me recusei. Eles fizeram reclamações formais, ameaçaram multas. Eventualmente eu tive que podar ela severamente. Quase a matou. Uma tristeza profunda pairava em sua voz. Mei Lin sentiu uma onda de empatia e raiva. Não era apenas ela, era um padrão. O Sr. Wei e a Sri. Li não eram apenas intrometidos. Eram opressores, usando sua posição informal para controlar e expulsar aqueles que não se encaixavam em sua visão estreita da comunidade. Eles se escondiam atrás de regras e da relutância das pessoas em causar problemas. Não adianta lutar, as palavras de velho Wang ecoaram em sua mente. Mas Mei Lin não conseguia aceitar isso. Ceder significava permitir que eles a diminuíssem, que a fizessem sentir indesejada em sua própria casa. Significava permitir que eles continuassem a prejudicar outros. Ela não era uma agente federal disfarçada, não tinha conexões poderosas ou conhecimento legal profundo. Mas tinha resiliência, tinha dignidade e tinha um senso crescente de que o que eles estavam fazendo era simplesmente errado. Naquela noite, em vez de se sentir derrotada, Mei Lin sentiu uma determinação fria se instalar. Ela abriu seu laptop, começou a pesquisar. Pesquisou sobre comitês de moradores na China, sobre os direitos dos residentes, sobre o que essas entidades podiam e não podiam fazer legalmente. Descobriu que, embora tivessem um papel administrativo e de mediação, sua autoridade era limitada e devia seguir diretrizes oficiais, não caprichos pessoais. Enquanto pesquisava, começou a documentar cada incidente. Pegou seu celular e tirou fotos do bilhete sobre o tapete, do vaso de begônia no parapeito, antes de movê-lo para dentro. Anotou as datas e horários das visitas do Sr. Wei e da Sr. Li, o conteúdo das suas reclamações. Começou um diário detalhado de assédio. Ela também pensou no jovem casal Shen, que morava no andar de baixo. Velho Wang mencionou que eles também tiveram problemas com o comitê por causa do barulho do bebê. Talvez eles também estivessem dispostos a compartilhar suas experiências. Mei Lin percebeu que a força do Sr. Wei vinha do medo e do isolamento que ele criava. Se as pessoas estivessem com muito medo de falar, ele continuaria agindo impunemente. Mas e se elas não estivessem sozinhas? E se elas pudessem se unir? Ela não sabia exatamente o que faria ainda. Não planejava uma grande ação legal ou uma exposição dramática na mídia. Ela era apenas uma moradora, mas ela não cederia mais. Ela lutaria por seu direito de viver em paz. E talvez, apenas talvez, ela pudesse ajudar outros a fazerem o mesmo. A semente da resistência tinha sido plantada. A próxima semana trouxe mais incidentes. A Sr. Li parou Mei Lin no corredor para sugerir que ela pendurasse suas roupas para secar em um horário diferente, pois suas roupas escuras, eram apenas jeans e uma blusa azul marinho, estragavam a aparência do varal coletivo. Mei Lin apenas assentiu, mantendo sua expressão neutra, mas anotando o incidente assim que chegou em seu apartamento. Outra vez encontrou um bilhete em sua porta reclamando que ela deixou a porta do prédio aberta por tempo excessivo. Ela segurou por alguns segundos para um vizinho que estava chegando com compras. Cada incidente, por menor que fosse, era uma picada, um lembrete constante de que ela estava sob vigilância, que eles a viam como um problema. Mas em vez de a quebrar, isso apenas fortaleceu sua determinação. Mei Lin decidiu abordar o jovem casal Chen. Esperou até vê-los no pátio com seu bebê. Eles pareciam cansados, mas gentis. Mei Lin se aproximou com cautela. Olá, desculpem incomodar, disse ela. Sou Mei Lin, do 502. O casal, o Sr. Chen e a Sra. Chen, assentiram, um pouco surpresos. Olá, Mei Lin, disse o Sr. Chen. Eu queria perguntar a vocês sobre o comitê de moradores, disse Mei Lin. Tenho tido alguns problemas com eles e velho Wang mencionou que vocês também tiveram. Os rostos deles se fecharam um pouco. A Sra. Chen olhou para os lados, nervosa. Ah, sim, disse ela baixinho. Eles reclamam do barulho do nosso bebê às vezes, mesmo que não seja tarde. Eles também nos disseram que não podemos deixar o carrinho de bebê no corredor por alguns minutos enquanto subimos com as compras, acrescentou o Sr. Chen. Dizem que é uma obstrução, mas outros moradores deixam sapatos e outras coisas no corredor o tempo todo. Mei Lin assentiu.
Eles têm feito coisas semelhantes comigo, reclamando de coisas pequenas, inventando regras. Eu comecei a documentar tudo. Ela hesitou, depois decidiu mostrar a eles o que tinha. Abriu a pasta em seu celular com as fotos dos bilhetes, as anotações. Eu pesquisei online, disse ela. A autoridade do Comitê de Moradores é mais para mediação e organização de atividades. Eles não podem simplesmente inventar multas ou regras draconianas assim, especialmente se as regras são aplicadas de forma diferente para pessoas diferentes. O casal Chen olhou as fotos e as anotações, seus olhos se arregalando um pouco. Eles disseram que íamos ter que pagar uma taxa por uso indevido da área comum por causa do carrinho, disse a Zhou Chen. Nós pagamos. Ficamos com medo de ter mais problemas. Eles fizeram o velho Wang podar a árvore dele, que ele ama, disse Mei Lin. Eles assediaram outros moradores até irem embora. Ela olhou para eles, depois para o bebê dormindo no carrinho. Eles fazem isso porque sabem que as pessoas têm medo. Medo de causar problemas, medo de retaliação. Eles contam com isso. O Sr. Chen franziu a testa. Mas o que podemos fazer? Eles são o comitê. Eles têm conexões. Eles têm influência, não autoridade legal para a maioria dessas coisas, corrigiu Mei Lin. Eles contam com o nosso medo e com o fato de que agimos sozinhos. Mas e se não agirmos sozinhos? Ela compartilhou sua ideia. Havia uma reunião comunitária agendada para o final do mês. Era geralmente uma formalidade, onde Su Wei apresentava relatórios e dava avisos. Mei Lin propôs usar essa reunião para confrontar o Sr. Wei publicamente, apresentar as evidências de seu abuso de poder e aplicação discriminatória das regras. O casal Chen trocou olhares. Havia medo em seus olhos, mas também uma centelha de esperança. É arriscado, disse o Sr. Chen. Eu sei, disse Mei Lin. Eles vão tentar nos desacreditar. Vão dizer que somos problemáticos. Mas se ficarmos juntos, se outras pessoas se juntarem a nós. E se ninguém mais nos apoiar? Perguntou a Sr. Chen baixinho. Então seremos nós três, disse Mei Lin. Mas pelo menos teremos falado a verdade. E talvez, apenas talvez, isso encoraje outros. Eles conversaram por mais tempo, compartilhando mais histórias. O medo ainda estava lá, pairando sobre eles como uma nuvem. Mas a indignação e o desejo de justiça começaram a superá-lo. Eventualmente, o casal Chen concordou, embora com hesitação. Eles ajudariam Tianhit. Mei Lin sentiu um pequeno raio de luz penetrar na escuridão. Ela não estava sozinha. Com a reunião se aproximando, Mei Lin e o casal Chen trabalharam em segredo. Mei Lin organizou suas anotações e fotos em um formato claro. O casal Chen escreveu alguns pontos sobre suas próprias experiências. Eles abordaram Velho Wang novamente, compartilhando seus planos. Velho Wang estava apreensivo, mas a coragem de Mei Lin e do jovem casal o moveu. Ele concordou em falar sobre a árvore de jujuba. Eles também tentaram conversar com outros vizinhos, aqueles que pareciam mais frustrados ou que haviam sido alvos no passado. A maioria estava com muito medo de se envolver ativamente, mas alguns prometeram observar e ver o que acontecia. Era um apoio limitado, mas melhor do que nada. Mei Lin sabia que o Sr. Wei e a Sr. Li não esperavam resistência. Eles estavam acostumados com a conformidade, com as pessoas se encolhendo e obedecendo. A surpresa seria sua arma. Na manhã da reunião, Mei Lin sentiu uma mistura de nervosismo e determinação. Ela revisou suas anotações uma última vez. Não estava buscando vingança, mas justiça. Queria que o assédio parasse, não apenas para ela, mas para todos. Queria que o Comitê de Moradores cumprisse seu verdadeiro propósito, em vez de ser uma ferramenta de opressão. Ela vestiu uma roupa simples, mas digna. Olhou para seu reflexo, a pele escura, o cabelo anelado. Ela não podia mudar quem era, e não deveria ter que mudar. Sua casa era ali, e ela tinha o direito de estar ali, de viver em paz, assim como qualquer outra pessoa. Era hora de enfrentar a tirania mesquinha. A reunião comunitária foi realizada na pequena sala do Comitê de Moradores, um espaço apertado e abafado, com mesas dobráveis e cadeiras de plástico. Cerca de 30 moradores estavam presentes, a maioria idosos, sentados em silêncio, esperando que o Sr. Wei começasse. Havia uma atmosfera de rotina e um pouco de tédio. Mei Lin sentou-se nos fundos, com o casal Chen ao seu lado. Velho Wang sentou-se mais à frente, olhando para as mãos. O Sr. Wei sentou-se em uma cadeira maior na frente da sala, com a Sr. Li ao seu lado, ambos com expressões sérias e importantes. Havia um cartaz na parede que dizia "Construindo uma comunidade harmoniosa". Mei Lin sentiu um toque de ironia amarga. O Sr. Wei pigarreou e começou a falar.
Ele leu relatórios sobre a manutenção do prédio, o orçamento para pequenos reparos, os próximos eventos comunitários. Sua voz era monótona, mas carregada de um senso de autoimportância. Ele falava como se estivesse governando uma província, não um pequeno complexo residencial. Depois de cerca de 20 minutos de formalidades, ele chegou ao ponto que Mei Lin esperava. Agora, alguns avisos sobre a conduta dos moradores, disse ele, ajustando os óculos. Temos notado um aumento em pequenas violações das regras que afetam a harmonia e a ordem do nosso château. Plantas indevidas nas varandas, lixo deixado nos corredores, barulho excessivo em horários inadequados e até mesmo visitantes não anunciados causando perturbação. Ele olhou diretamente para Mei Lin enquanto falava, embora não a mencionasse pelo nome. Mei Lin sentiu os olhares de alguns vizinhos sobre ela. A Xiao Li anotava algo em um caderno, um pequeno sorriso nos lábios. É essencial que todos os moradores sigam as regras para o bem comum, continuou o Sr. Wei. O comitê não hesitará em tomar medidas para garantir a conformidade, incluindo avisos formais e, se necessário, outras ações. Era a deixa dela. O coração de Mei Lin batia forte, mas ela se forçou a manter a calma. Quando o Sr. Wei terminou sua fala sobre as violações, Mei Lin levantou a mão. O Sr. Wei pareceu surpreso. Raramente alguém fazia perguntas e menos ainda desafiava seus avisos. Sim, a nova moradora, disse ele com um tom que sugeria que ela já estava causando problemas. Mei Lin se levantou, segurando sua pasta de anotações. Sua voz tremeu um pouco no início, mas ganhou firmeza à medida que ela falava. Sr. Wei, Sr. Li, eu tenho algumas perguntas sobre essas regras e sua aplicação. O Sr. Wei franziu a testa. As regras são claras, não há muito para perguntar. Eu discordo, disse Mei Lin, sua voz agora clara e audível em toda a sala. Eu tenho vivido aqui por apenas algumas semanas e tenho sido alvo de inúmeros avisos e reclamações sobre coisas triviais. Uma planta, um tapete, o horário de secar roupa, o lixo. Coisas que, ao que parece, outros moradores fazem sem problemas. Ela abriu a pasta. Eu documentei cada incidente. Tenho fotos dos bilhetes que recebi, anotações das datas e horários de suas visitas e reclamações. Ela mostrou algumas fotos para a sala. Este bilhete sobre o tapete. Esta reclamação sobre o horário de secar roupa, citando a cor da minha roupa. Um murmúrio começou a percorrer a sala. As pessoas se inclinaram para a frente, curiosas. Eu pesquisei as diretrizes oficiais para comitês de moradores, continuou Mei Lin. Sua autoridade é para gerenciar, mediar, organizar, não para inventar regras arbitrárias, emitir multas falsas ou assediar moradores. Especialmente não para aplicar regras seletivamente com base em quem a pessoa é. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para o Sr. Wei. Parece que essas violações são aplicadas principalmente a mim e a outros que talvez não se encaixem na sua ideia de harmonia. Velho Wang teve problemas com sua árvore de jujuba. O casal Chen foi multado pelo carrinho de bebê. Os rostos do Sr. Wei e da Sra. Li ficaram vermelhos. Isso é um absurdo, exclamou o Sr. Wei, batendo na mesa. Você está causando problemas. Você não entende as regras do nosso circuit. Eu entendo que as regras devem ser justas e aplicadas a todos, respondeu Mei Lin, mantendo a compostura. E entendo que assediar moradores por causa de quem eles são ou como eles se parecem não é construir uma comunidade harmoniosa, é discriminação. A palavra pairou no ar pesada e chocante. O Sr. Wei se levantou, apontando para Mei Lin. Você é a perturbadora. Você vem para o nosso bairro e tenta virar tudo de cabeça para baixo. Temos padrões aqui. Nesse momento, velho Wang se levantou, lentamente, mas com firmeza. O que a pequena Mei diz é verdade, disse ele, sua voz rouca, mas clara. O Sr. Wei me fez podar minha árvore. Ele assediou o jovem artista. Ele assediou a mãe solteira. Ele usa o comitê para controlar quem ele não gosta. Um segundo choque percorreu a sala. O Sr. Wei olhou para velho Wang, traído. Wang, sente-se. Você não sabe do que está falando. Então o casal Chen se levantou. Nós também tivemos problemas, disse o Sr. Chen. Fomos multados por causa do nosso bebê. Eles nos tratam como se fôssemos criminosos por ter um filho. Chen acrescentou. Eles disseram que o carrinho de bebê era um problema, mas o Sr. Wei deixa a bicicleta dele no corredor o tempo todo. A sala irrompeu em murmúrios e conversas. Alguns moradores pareciam chocados. Outros pareciam finalmente encontrar coragem para questionar. Alguns ainda pareciam leais ao Sr. Wei, ou com medo de se voltar contra ele. O Sr. Wei tentou retomar o controle, gritando sobre ordem e respeito.
a Sr. Lee tentou silenciar o casal Shen. Mas a barragem tinha sido quebrada. Outros moradores, encorajados pela coragem de Mei Lin, velho Wang e o casal Shen, começaram a compartilhar suas próprias pequenas queixas, suas próprias experiências de regras aplicadas de forma estranha ou favores concedidos a alguns e negados a outros. No meio da agitação, a porta da sala se abriu. Um homem de meia-idade, vestindo o uniforme de um nível superior da administração local do distrito, entrou. Ele tinha sido convidado por Mei Lin dias antes, com um pedido cauteloso para observar a reunião devido a preocupações com a administração do comitê de moradores. O homem olhou para a cena caótica, a discussão acalorada, o Sr. Wei vermelho de raiva, Mei Lin calma, mas firme, e os moradores divididos. Ele pigarreou alto. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele, sua voz trazendo uma calma oficial à sala. O Sr. Wei tentou se recompor. "Oficial, esta moradora nova está causando problemas. Ela está perturbando a reunião com falsas acusações." Mei Lin deu um passo à frente. "Oficial, meu nome é Mei Lin. Eu e outros moradores temos evidências de que o comitê de moradores, sob a liderança do Sr. Wei, tem abusado de sua autoridade, inventando regras, assediando moradores e aplicando essas regras de forma discriminatória, especialmente contra aqueles que não se encaixam nos padrões do Sr. Wei." Ela entregou sua pasta ao oficial. "Aqui estão os detalhes dos incidentes e minha pesquisa sobre as diretrizes oficiais." O oficial pegou a pasta, sua expressão séria. Ele olhou para o Sai, depois para Sr. Lee, cujos rostos agora estavam pálidos. Ele olhou para velho Wang e o casal Shen, que assentiram em apoio às palavras de Mei Lin. "Parece que há questões sérias a serem investigadas aqui", disse o oficial. "Sr. Wei, Sr. Lee, o comitê de moradores está sob revisão imediata. Precisaremos de todos os seus registros." O Sr. Wei tentou protestar, mas o olhar do oficial o silenciou. A Sr. Lee parecia prestes a chorar. A reunião, que começou com um tédio burocrático, terminou com um silêncio tenso, quebrado apenas pelos murmúrios dos moradores, enquanto o oficial conversava em voz baixa com o Sr. Wei e a Sr. Lee. Mei Lin sentou-se novamente, sentindo o tremor em suas mãos. Ela tinha falado. Tinha enfrentado o medo. E tinha funcionado. Current Part Characters Kimil Total Characters 1791. As semanas seguintes foram turbulentas no Shakyu. O oficial de nível superior e outros representantes da administração local visitaram o complexo várias vezes. Eles entrevistaram Mei Lin, velho Wang, o casal Shen e outros moradores que estavam dispostos a falar. Eles examinaram os registros do comitê de moradores, que, como Mei Lin suspeitava, eram desorganizados e continham multas e avisos, que não tinham base nas diretrizes oficiais. O Sr. Wei e a Sr. Lee tentaram se defender, alegando que Mei Lin era uma causadora de problemas e que eles estavam apenas tentando manter a ordem. Mas as evidências de sua aplicação seletiva das regras e o testemunho consistente de vários moradores eram difíceis de ignorar. A pressão da investigação e a exposição pública na reunião comunitária minaram a influência do Sr. Wei. Os moradores que antes o temiam agora o viam com desconfiança ou até desprezo. Lee, a fofoqueira do comitê, ficou visivelmente menos ativa, evitando o pátio e as interações com os vizinhos. Eventualmente, a decisão foi anunciada. O Sr. Wei foi removido de sua posição como presidente do comitê de moradores. A Sr. Lee e outros membros que apoiavam cegamente o Sr. Wei também foram retirados. A administração local supervisionaria a eleição de um novo comitê, com diretrizes claras sobre transparência, responsabilidade e, crucialmente, a aplicação justa e igualitária das regras para todos os moradores. Não houve prisão para o Sr. Wei ou a Sr. Lee por assédio ou discriminação, pois as ações deles, embora moralmente repreensíveis e abusivas, estavam em uma área cinzenta legal a nível local e não constituíam crimes graves. No entanto, a perda de seu poder, status e reputação na comunidade foi uma forma significativa de justiça. O Sr. Wei, que se orgulhava tanto de sua influência, agora era visto como um tirano mesquinho e preconceituoso. Mei Lin sentiu um grande alívio. A constante sensação de ser observada e julgada diminuiu. Ela podia sair para a varanda sem se preocupar com sua planta, que ela trouxe de volta para fora junto com algumas outras. Podia receber visitantes sem medo. Podia simplesmente viver. A mudança não foi instantânea ou mágica. O preconceito não desapareceu da noite para o dia. Alguns moradores ainda a olhavam com estranhamento, mas a atmosfera geral no Shakyu mudou.
A nuvem de medo que pairava sobre todos começou a se dissipar. Velho Wang plantou uma nova árvore de jujuba, e desta vez ninguém disse nada. O casal Chen deixava o carrinho de bebê no corredor por breves períodos sem medo de multas. As pessoas começaram a conversar mais abertamente no pátio, sem a sensação de estarem sendo vigiadas pelo comitê. Mei Lin se tornou uma figura respeitada no bairro. Os moradores que antes a evitavam, agora a cumprimentavam com um sorriso. O casal Shen e velho Wang se tornaram amigos próximos. Eles a convidavam para jantar e ela os visitava. Eles compartilhavam chá e conversavam sobre suas vidas. Um dia, Mei Lin estava no pátio, observando as crianças brincarem perto da área das flores. Velho Wang sentou-se ao lado dela no banco. As coisas estão mais tranquilas agora, não estão? Disse ele com um pequeno sorriso. Sim, velho Wang, respondeu Mei Lin. Estão. Você foi muito corajosa, pequena Mei, disse ele. Nós todos estávamos com muito medo de falar. Você nos mostrou que era possível. Mei Lin sorriu. Eu apenas não podia mais aceitar isso. Ninguém deveria se sentir assim em sua própria casa. Ela olhou ao redor do pátio. Era um lugar simples, mas agora parecia mais acolhedor. As flores no canteiro pareciam mais brilhantes. As vozes das crianças, antes talvez vistas como barulho pelo comitê, agora eram apenas o som alegre da vida. Ela não era mais a nova moradora diferente, o alvo do comitê. Ela era Mei Lin, a vizinha que teve a coragem de falar. Ela tinha lutado por seu lugar, não com força ou autoridade, mas com perseverança, verdade e a união com outros que também buscavam justiça. Não era o final de todos os seus desafios, talvez. Mas neste pequeno sati, ela havia conquistado um senso de pertencimento que valia mais do que qualquer regra arbitrária ou aprovação forçada. Ela tinha encontrado um lar, um que ela ajudou a tornar um pouco mais justo. E isso, para Mei Lin, era uma vitória mais doce do que qualquer begônia florida na varanda. A vida no Xi começou a se estabilizar sob a nova liderança do comitê de moradores, que era mais focada nas necessidades reais dos residentes, como reparos e limpeza, em vez de impor regras sociais. No entanto, as cicatrizes do reinado do Sr. Wei não desapareceram completamente. Alguns moradores que foram particularmente prejudicados ainda lutavam com as consequências, e a desconfiança persistia em alguns cantos. Mei Lin, velho Wang e o casal Chen continuaram a se encontrar regularmente. Eles se tornaram o núcleo de um grupo informal que se certificava de que as coisas estavam sendo feitas corretamente pelo novo comitê e que nenhum morador estava sendo tratado injustamente. Eles formaram uma pequena rede de apoio mútuo. Uma tarde, enquanto tomavam chá na pequena sala de estar de Mei Lin, o casal Chen mencionou que ainda se sentiam frustrados por terem pago a multa, inventada pelo Sr. Wei por causa do carrinho de bebê. Era uma quantia pequena, mas o princípio os incomodava. Ele simplesmente embolsou aquele dinheiro, disse o Sr. Chen, balançando a cabeça. Não foi para nenhum fundo comunitário. Era apenas para ele. Mei Lin pensou nos outros moradores que velho Wang mencionou, aqueles que foram assediados até irem embora, talvez perdendo dinheiro ou sofrendo estresse desnecessário. E nas taxas de manutenção que o Sr. Wei poderia ter coletado ao longo dos anos sob pretextos falsos. A história original que ela analisou mencionava apropriação indébita. Embora a versão do Sr. Wei não parecesse ser em uma escala tão grande quanto a da AO original, a ideia de que ele se beneficiou financeiramente de sua tirania mesquinha era irritante. Talvez haja algo que possamos fazer sobre isso, disse Mei Lin pensativamente. Velho Wang olhou para ela. Como, pequena Mei? Ele já perdeu o comitê. Não sobre o comitê agora, disse Mei Lin. Sobre o dinheiro. Se ele coletou dinheiro de forma fraudulenta, isso é diferente de apenas inventar regras. Isso pode ser ilegal de outra maneira. Ela sabia que não tinha as habilidades de investigação profissional de Natalie Reed, mas ela tinha aprendido a pesquisar e a documentar, e ela tinha a motivação. Nos dias seguintes, Mei Lin começou uma nova linha de investigação. Ela conversou novamente com os vizinhos que haviam pago multas ou taxas ao Sr. Wei. Ela pediu cópias dos recibos, se eles tivessem, ou anotou as datas e os valores que eles se lembravam de ter pago e sob qual pretexto. A maioria não tinha recibos formais. O Sr. Wei operava de forma informal, confiando na confiança ou no medo das pessoas. Foi um processo mais lento e difícil do que documentar o assédio. As pessoas estavam ainda mais relutantes em falar sobre dinheiro, e algumas pareciam resignadas à perda. Mas Mei Lin persistiu.
explicando que não era apenas sobre recuperar o dinheiro, mas sobre expor a extensão total do abuso do Sr. Wei. Ela descobriu que o Sr. Wei havia coletado várias taxas de manutenção especial ou contribuições para melhorias ao longo dos anos, além das taxas comunitárias regulares, que eram pequenas e geralmente registradas. Essas taxas especiais pareciam ser cobradas de forma arbitrária, muitas vezes de moradores que ele via como problemáticos ou diferentes. Não havia registros claros de como esse dinheiro foi gasto em melhorias na comunidade. Mei Lin reuniu o máximo de informações que pôde. Não era uma prova irrefutável de apropriação indébita em grande escala, mas era um padrão perturbador de cobranças injustificadas e falta de transparência. Ela se lembrou do oficial que apareceu na reunião comunitária. Ele parecia profissional e interessado em garantir que o comitê funcionasse corretamente. Talvez ele ou alguém de seu escritório estivesse interessado em irregularidades financeiras, mesmo que em pequena escala. Mei Lin redigiu um relatório cuidadoso, apresentando as informações que coletou, as datas, os valores, os nomes dos moradores que pagaram, os pretextos usados pelo Sr. Wei e a falta de documentação sobre o uso dos fundos. Ela anexou cópias dos poucos recibos informais que conseguiu obter. Ela enviou o relatório para o escritório de administração local, que supervisionava os comitês de moradores, endereçado ao oficial que esteve presente na reunião. Ela não tinha certeza se algo aconteceria. Era apenas um pequeno caso em um pequeno chat, mas ela sentiu que precisava tentar. O Sr. Wei não deveria sair impune de tudo. Algumas semanas se passaram sem resposta. Mei Lin começou a pensar que seu esforço tinha sido em vão. Talvez as autoridades locais não tivessem tempo ou interesse em investigar um caso tão pequeno. Então, um dia, ela recebeu um telefonema. Era do escritório de administração local. Eles confirmaram que receberam o relatório de Mei Lin e que, com base nas informações fornecidas, eles iniciariam uma investigação formal sobre as finanças do antigo comitê de moradores sob a gestão do Sr. Wei. O tom do oficial era sério. Eles levaram a denúncia a sério. Mei Lin sentiu uma onda de satisfação. Ela não tinha o poder de prender o Sr. Wei, mas talvez pudesse garantir que ele enfrentasse as consequências de suas ações financeiras, assim como enfrentou as consequências de seu abuso de poder. A investigação financeira levou mais tempo. Envolveu a auditoria dos registros do comitê e entrevistas com o Sr. Wei e outros envolvidos. Mei Lin e os moradores que contribuíram com informações foram contatados novamente para fornecer mais detalhes. Enquanto a investigação estava em andamento, a vida no Sati continuou a melhorar. O novo comitê de moradores, com a participação ativa de moradores mais jovens e diversificados, começou a implementar mudanças positivas. Eles organizaram eventos comunitários, melhoraram a manutenção do pátio e, crucialmente, estabeleceram um sistema claro e transparente para lidar com reclamações e sugestões, garantindo que todos fossem tratados com respeito. Mei Lin se sentiu mais integrada do que nunca. Ela participava das reuniões do novo comitê, oferecendo sugestões e compartilhando suas experiências. Ela não buscava uma posição de liderança, apenas queria garantir que o Sati permanecesse um lugar justo para todos. O Sr. Wei era raramente visto. Quando ele aparecia, parecia abatido e evitava o contato visual. A Sr. Li também se mantinha reclusa. O pequeno reino deles havia desmoronado. Finalmente, o resultado da investigação financeira foi anunciado. Não houve acusações criminais de grande escala, mas a investigação encontrou irregularidades significativas na forma como o Sr. Wei lidou com as taxas especiais. As autoridades locais ordenaram que o Sr. Wei reembolsasse os moradores que pagaram essas taxas indevidas. Além disso, ele recebeu uma repreensão formal e seu histórico com a administração local foi marcado, garantindo que ele não pudesse ocupar posições semelhantes no futuro. Foi uma resolução burocrática, não dramática, mas para Mei Lin e os outros moradores foi uma confirmação de que eles estavam certos. O Sr. Wei não era apenas um velho intrometido, ele estava explorando a comunidade para seu próprio benefício, escondido atrás de sua posição. Mei Lin recebeu seu pequeno reembolso do Sr. Wei, entregue por um intermediário do escritório local. Era uma quantia insignificante, mas o que importava era o princípio. A verdade tinha prevalecido, e a justiça, mesmo em sua forma burocrática, tinha sido servida.
Ela estava sentada em sua varanda, regando sua begônia, que agora florescia vigorosamente ao lado de outras plantas que ela havia adicionado. O sol da tarde aquecia sua pele. Ela ouvia as risadas das crianças no pátio, conversas amigáveis entre vizinhos. Não era o lugar perfeito. O preconceito ainda existia no mundo lá fora, e talvez até em alguns corações ali perto. Mas neste pequeno chateau, ela havia ajudado a criar um espaço onde o medo não governava, onde a justiça era buscada, e onde uma mulher com pele escura e cabelo anelado podia finalmente se sentir em casa. Ela não era a lei, mas ela havia usado a verdade, a perseverança e a força da comunidade para garantir que a lei e a justiça prevalecessem sobre a tirania mesquinha. E isso era uma vitória por si só. A primavera chegou ao chateau, trazendo temperaturas mais quentes e o desabrochar vibrante das flores no pátio e nas varandas. Mei Lin continuou sua rotina, trabalhando, cuidando de seu apartamento e participando ativamente da vida comunitária. O novo comitê de moradores estava fazendo um bom trabalho, e o clima no bairro era notavelmente mais leve e amigável. Mei Lin, velho Wang e o casal Chen se reuniram para um jantar na casa de Mei Lin. Eles cozinharam juntos, riram e conversaram sobre as pequenas mudanças positivas que estavam vendo no chateau. O velho Wang estava particularmente feliz por sua árvore de jujuba estar se recuperando bem e produzindo novos brotos. O casal Chen estava aliviado por seu bebê poder brincar no pátio sem medo de reclamações. Parece um lugar diferente agora, disse a Sra. Chen, olhando pela janela para as luzes que começavam a acender nos prédios vizinhos. É porque as pessoas não têm mais medo, disse Mei Lin. Quando o medo vai embora, a comunidade pode realmente florescer. E isso é graças a você, pequena Mei, disse velho Wang, levantando sua xícara de chá em um brinde. Você foi a primeira a se levantar. Mei Lin sentiu o calor em suas bochechas. Nós fizemos isso juntos. Eu comecei, mas vocês me apoiaram e outros nos apoiaram. É a força de estarmos unidos. Eles conversaram sobre o Sr. Wei e a Sra. Li. Desde a ordem de reembolso e a repreensão formal, eles quase desapareceram da vida comunitária. O Sr. Wei ainda morava no complexo, mas raramente era visto fora de seu apartamento, exceto para tarefas essenciais. A Sra. Li havia se mudado para a casa de parentes em outra parte da cidade, incapaz de suportar a perda de seu status e a desaprovação dos vizinhos. Ele pagou a todos que devia? Perguntou o Sr. Chen. Sim, confirmou Mei Lin. O escritório local supervisionou isso. Ele teve que pagar. Houve um momento de silêncio, um reconhecimento da justiça alcançada, mesmo que não fosse a punição dramática que alguns poderiam ter desejado. O mais importante é que ele não pode mais fazer isso com ninguém, disse velho Wang. O poder dele acabou. Mei Lin assentiu. Era essa a verdadeira vitória. Não apenas para ela, mas para a comunidade. O ciclo de assédio e discriminação, pelo menos sob a liderança do Sr. Wei, havia sido quebrado. O jantar continuou com conversas mais leves, planos para o futuro do chateau, ideias para eventos e melhorias. Mei Lin se sentiu verdadeiramente parte de algo, não apenas uma moradora, mas uma participante ativa na construção de um lugar melhor. Nos meses que se seguiram, Mei Lin se adaptou completamente à vida no